Beleza, galera. Então acho que vai dar continuidade, tá? A estrutura de repetição, só que hoje a gente vai focar em praticar, tá? A gente vai dar uma revisadazinha. E aí vocês vão me ajudar a fazer aqueles problemas que eu coloquei lá no capítulo, tá? Então eu vou dar alguns detalhes de como a gente pode trabalhar com esses tipos de estruturas, né? Que como eles é um loop, né? Você vai ter que repetir um processo. É bom que você entenda como é que funciona esse processo. Então o grande lance da estrutura de repetição, ao meu ver, é você entender o que é que acontece em cada volta do comando de repetição, né? Em cada laço, tá bom? E aí eu vou mostrar para vocês como é que eu aprendi, né? Que se chama teste de mesa, né? Alguns professores chegam a trabalhar com esse tipo de teste para verificar o que está acontecendo no loop, beleza? E a gente vai usar parte desse conhecimento para resolver alguns problemas, tá bom? Ok? Então, let's go. Então, primeiro fazendo a revisãozinha, a gente falou sobre 3 estruturas de repetição, né? Falamos do while, do while e do for, né? Que significam enquanto, faça enquanto e desde até, né? Desde que até ou para até, tanto faz, ok? Mesmo só uma nomenclatura em português para a gente entender mais ou menos como é que é o funcionamento, mas em suma tudo faz a mesma coisa, repetição, beleza? Qualquer coisa vão falar no chat, levantar a mãozinha, tá? A ideia é vocês participarem. Então, o primeiro comando que a gente falou ontem foi sobre o while, né? Então, o while, o que é que ele espera? Ele espera que você coloque uma condição, né? Aqui nesse espaço, entre parênteses, certo? E aí, baseado nessa condição, ele vai executar as instruções que estão dentro do escopo dele, né? Terminou de executar as instruções, ele volta para o while e verifica a condição novamente. E a gente falou, né, até que essa condição ela acaba sendo um critério de parada, né? Condição de parada, critério de parada. Porque em um determinado momento aquilo ali tem que acontecer. Beleza? Eu coloquei aqui umas sinalizações pra gente, porque esse tipo de coisa usualmente vai ter em toda estrutura de repetição. Ou ele vai ter um incremento, ou você vai colocar um break para parar. Beleza? Como assim, professor? Ora, a sua condição, uma hora ela tem que acabar, né? Uma hora ela tem que ser atingida, tá? Senão acontece o que eu falei para vocês de ter um loop infinito. Eu vou até mostrar para vocês isso na aula de hoje, para vocês entenderem o que é um loop infinito. Mas se você não colocar uma condição, ou então colocar um critério que o break vai ser acionado, você acaba tendo um programa que não vai parar, porque ele vai ficar nesse loop de forma infinita, tá? E aí você tem que parar o programa, né, dar um stop ali para o programa ser encerrado de forma brusca, não porque ele terminou por si só, beleza? Então você tem duas opções: ou você vai incrementar uma variável ou variáveis tal que em determinado momento a condição não será satisfeita e a repetição acaba, ou você vai colocar também da mesma forma uma condição que vai entrar no break e aí o break vai e para, tá? Então tem duas possibilidades: ou você coloca incremento ou você coloca o break, beleza? Bora ver um exemplo disso. Como eu coloquei aqui só mesmo para ilustrar, tá, pessoal? Mas não quer dizer que o incremento vai ser no final e o break vai ser no final. O incremento pode estar no meio, na primeira instrução, no meio, embaixo. Break também da mesma forma, você pode especificar qual a localização do break, tá? Então eu só botei para ilustrar que usualmente você vai ter algo que vai incrementar para a condição ser atingida, ou você vai ter que ter um if, não a condição, que o break vai ser acionado, ok? Então é só mesmo para ilustrar. Aqui em relação ao incremento, é o que eu falei, né, que você vai ter que colocar alguma coisa que vai atingir a condição de parada, senão o laço não para, né? Então é das duas ou um break ou condição de parada. Bora analisar esse código aí. Tá dando pra ver, pessoal, esse códigozinho? Botei uma fonte, mas não sei se tá dando pra vocês verem. Tá dando pra ver direitinho? Ok. Por esse código aí, pessoal, o que é que vocês acham que está sendo impresso aí? Está sendo impresso alguma coisa?
Sim ou não? Alguém conseguiu interpretar esse código? O que é que esse código vai fazer? Vocês podem falar por áudio, tá, pessoal? Mais rápido até. Pode falar, não tem esse negócio de eu tô com medo de estar errado. Pessoal, a gente tá aqui para aprender, beleza? Quero saber se vocês entendem o que é que esse código vai fazer ou não. Enfim, qual a percepção de vocês? Vai imprimir de 5 até 9. Pronto. O Marcelo falou que ele vai imprimir de 5 até 9, né? Eu testei aqui no webkit. Opa, acho que ficou microfonia. Pronto, acho que Tá usando em mais de um computador o Meet, Vieira? Pode ser isso. Bota mudo em um, bota o mudo em um e fala no outro. O pessoal já tá já colocando replay para ver a resposta, ó. Queria isso não, mas beleza. Ok, de 5 até 9, né? Por que está sendo de 5 até 9? Né? A gente está começando esse i com 5, beleza? E aí ele está entrando no comando de repetição, tá? Qual é a condição, pessoal? A condição é o i ser menor que 10. Pergunto para vocês, ele vai entrar no while? Ele vai entrar no comando de repetição com essa condição, sim ou não? Vai, né? Perfeito. Porque 5 é menor que 10. Ok? O que é que ele vai fazer? Ele vai imprimir o 5, ó, console log no i, né? Imprimir o 5 e incrementa o i. Então o i de 5 ele vai passar agora a ser 6, né? E aí ele volta para verificar de novo. 6 é menor que 10? É. Aí ele imprime o 6, soma, fica 7, volta de novo. Aí vai, em um determinado momento ele vai imprimir o 9, né? Imprimir o 9. 9 incrementa, fica 10. Aí ele vai e volta, aí 10 é menor que 10? Não. Aí ele sai. Por isso que ele só vai imprimir do 5 ao 9. Perfeito. Show, tá? Olha um outro código que é igual, só que a estrutura é diferente, ó. Bem aqui um while infinito, tá? Por que, professor, um while infinito? Porque eu coloquei aqui true, ó. A condição dele sempre vai ser verdadeira, tá? E o que é que está parando esse laço infinito? É o break, tá? Então, olha o que é que está acontecendo aqui. Ele vai entrar com 5, imprime o 5, incrementa. E é igual a 10? Não. Aí ele volta. Aqui ele passa direto, porque é true, ó. Passou direto. Agora ele vai imprimir o 6, incrementou o 6, passa direto. Tarará, até o i, ele imprimiu 9. Imprimiu 9, o 9 é incrementado, vira 10, né? Aí ele verifica, o i é igual a 10? É. Aí, break, sai. Beleza? Então a gente tem dois códigos que vão dar o mesmo resultado, só que um eu estou colocando uma condição no while, né, que vai ser atingida, e no outro eu estou usando o break para parar a repetição. Beleza? Ficou claro, galera? Então você tem essas duas opções. Você quer trabalhar com a condição ou você quer trabalhar com o break para parar? Entende? Beleza? O break, galera, ele vai estar mais relacionado com, como eu falei na aula de ontem, com algo que você não tem definido a quantidade. Aqui, nesse exemplo, eu estou definindo uma quantidade, né? Eu quero que imprima só até o 9. Então, sei o valor máximo, tá? Apesar de que eu posso usar o break nesse contexto também, mas o break, ele é mais útil nesses casos, que a gente não sabe uma quantidade. Por exemplo, o cara vamos pensar na aplicação de ontem, né, da tabuada lá. Então eu quero visualizar a tabuada ali, né? E ele vai parar quando eu colocar um valor de tabuada que eu não tenho, né?
Então, eu não sei quantas vezes isso vai se repetir, mas eu sei que vai ter um momento que ele vai parar, que é quando o usuário colocar um valor inválido, ou então ele coloca um valor específico e tal, e aí ele para, né? Aí nesses critérios que eu não sei a quantidade exata, é que a gente vai usar o break, beleza? O que eu estou ilustrando aqui é que você pode ter vários tipos de algoritmos que vão ser iguais, né? Que em relação ao resultado, porém diferentes em relação à estrutura. Então vão produzir o mesmo resultado, mas de forma diferente o algoritmo, né? Não quer dizer que um está errado, o outro está certo, ou um está mais certo do que o outro. São algoritmos que vão resolver o problema. Bom, tá? Beleza, galera? Ficou claro o uso do break? Deu loop infinito, Vieira? Tem certeza? Eu tô revendo bem aqui o código. Ele ficou até somando infinitamente. Sério? Tu colocou o quê? Tu botou o break, o if, igual a 10? Isso, esse segundo. Vou ver aqui agora. Agora eu fiquei na dúvida também. Não é pra dar infinito, não. Eu vou usar até o console aqui, rapidinho. Bora lá. Var i recebe 5. While true console.log e incrementa if. Esqueceu de incrementar o i não. If i igual a 10, break, fechei. Aí, foi não. Vê se tu esqueceu de incrementar o i. Eu vou ver bem aqui com calma. Beleza. Acho que pode ter sido. O i tá incrementado. Pode ter sido esqueceu de incrementar o i, ou então não inicializou o i direitinho. Na verdade, quando eu botei o if, eu botei 5 igual a 10. Ah, pronto. Aí não vai entrar nunca no break mesmo, não. É o i igual a 10. Pronto, entrou no break agora. Pronto, show. Acho que o erro foi isso. Pronto. Perfeito. Tá? Legal. Ok, então tem duas formas de fazer a mesma coisa. Fechou? Bom, muito bom. Segundo comando que a gente falou, né, de repetição foi o do while, né? Alguém lembra, pessoal, qual é a diferença do while pro while? Alguém lembra que eu falei ontem, a diferença entre esses dois comandos? No do vai ser verificado depois e no while a verificação acontece antes. Pronto, perfeito. Justamente isso, tá? Vou pegar o que o Matheus falou e o que o Gustavo falou, né? No while, a gente verifica no começo da estrutura, né? Então, pode acontecer do scope ele nunca ser executado, né? Já no do while, não. No do while, as instruções elas são executadas primeiro e depois é que a condição é verificada. Então, essas instruções aqui, elas são executadas pelo menos uma vez, certo? Então, por exemplo, se eu estou em um programa que eu sei que essa repetição vai acontecer, mas eu garanto que pelo menos uma vez vai entrar, é interessante usar o do while, certo? Do que usar o while. Por mais que o while também vá dar certo também, beleza? Mas é aquela questão, né? Isso daqui vai ser executado sempre, pelo menos uma vezinha? Vai. Use o do while, né? Que está mais coerente com a ideia de que ele vai ser executado pelo menos uma vez, ok? Mas o processo é semelhante ao while, no contexto de que eu só vou repetir se a condição for satisfeita, tá? Então eu entro, executo e verifico. Se a condição for verdadeira, eu volto e executo de novo, né? E aí eu verifico sempre no final, perfeito? Então,
colocando aqui num blocozinho, né, semelhante a isso, né? Então eu tenho aqui o do instruções da mesma forma, tá, galera? Se eu estou trabalhando com a condição, né, que vai ser satisfeita, dentro do escopo eu tenho que fazer de alguma forma que aquela condição vá ser satisfeita, ou então eu vou botar um break, beleza? Eu só tenho esses dois caminhos para parar um laço de repetição. Ou eu estou incrementando algo que vai ferir com a condição, ok? Ou eu vou colocar alguma coisa que vai dar um break que para também a repetição. Mas eu tenho que ter um desses dois, tá? No meu código tem que ter alguma coisa que vai atingir a condição de parada, ok? Então esse é o ponto principal, o cerne principal da repetição é isso. A gente define quando para. Até que isso daqui vai parar, beleza? Vou botar aqui outro exemplo, ó. Eu tenho aqui a variável j, tá? Essa variável j recebe 20. E aí eu entro aí no do while, tá? E aí, galera, essa repetição aí, ele vai imprimir o quê? De que número até que número vocês acham? Pensei um pouquinho. Vai ser decrescente, né? Vai ser do 20. Isso. Decrescente. Ele começa no 20, né? E para quando? De imprimir, né? Ele vai parar de imprimir. Qual vai ser o último valor que ele vai imprimir? Maior que o 11? É. Perfeito. Vai imprimir o 11, né? Quando ele imprimir o 11, ele vai decrementar. Vai ficar 10. J é maior que 10? Não, é igual. Aí parou. Então ele vai imprimir do 20 até o 11, porque está decrementando. Perfeito. Show, galera. Então como é que a gente pode fazer algo semelhante, só que usando o break? Dessa forma. Então eu coloco aqui o log, aqui e aqui eu boto igual. Percebe, galera, a semelhança entre um break, né? E sem se usar o break, a condição de parada aqui é o j maior que 10, né? Mas eu poderia muito bem colocar o quê? Aqui, em vez de j maior que 10. Eu poderia colocar o quê? J igual a quanto? Pode ser maior ou igual a 10. Não. Maior ou igual a 11. Igual a 11. Poderia ser maior ou igual que 11. Ou poderia ser igual que 11. Perfeito. Tá? Você poderia colocar uma das duas. Certo? Ou maior ou igual que 11. Ou igual a 11. Igual a 11? Não, teria que ser... Porque o 11 eu quero que pare, né? Eu quero que a última coisa que ele pare aqui é no 11. Beleza? Então se eu coloco maior ou igual que 11, ele vai fazer o 11. Aí volta, aí ele vai imprimir o... Não, peraí, de novo, foi mal. Ele imprime o 11, né? Decrementa, fica 10. 10 é maior ou igual que 11? Não, é. De fato, dá certo. Maior ou igual que 11. Ok? Só que aqui o que é que eu estou colocando? J igual a 10, né? Então aqui foi a mesma coisa, né? 11, J é igual a 10? Aí ele para. Certo? Então observem que assim, você vai analisar o que é que você acha mais fácil, né? É mais fácil você especificar um valor para ele parar? Aí usa break. Beleza? Agora se você já entende que enquanto esse valor aqui for maior que esse, ele vai entrar, né? Que é o lance da condição, aí você usa a condição. Beleza? Então você pode optar pelo que é mais fácil do seu entendimento, tá? Então não precisa, só dá certo se for assim, professor. Não. Você pode colocar um while infinito, entre aspas, né? Eu digo assim infinito porque a condição ela sempre vai ser satisfeita, tá? E aí você especifica o critério de parada. Se eu digo assim, ó, o comando de repetição ele vai repetir 5 vezes. Então você já tem um valor certo que ele vai parar em determinado momento. Então você pode usar o break, não tem problema nenhum. Tá bom? Então são opções que vocês podem buscar na repetição de vocês. Tá? De novo, as duas coisas vão fazer vão produzir o mesmo resultado. Ok? Então você pode optar por um ou por outro. Perfeito? Entendido? E por fim, né, a gente falou sobre o for. Né?
O for eu já te falei eu falei para vocês que ele é uma repetição que é várias em um, né, digamos assim. Então aqui você pode declarar, botar a condição e jogar o incremento nele, beleza? Então tudo no pacote completo, certo? Então funciona mais ou menos assim, né? Aqui eu não tenho uma condição dentro dele porque a condição fica aqui, né? Fica já, digamos que na definição dele, né? Defino for, a condição já fica aqui junto dele, similar ao while, né? Só que além disso, eu também declaro variável e declaro incremento. Então o incremento que poderia ter aqui dentro, como acontece no while e no do while, vai ser feito aqui mesmo, tá bom? E aqui também da mesma forma, se você quiser declarar um break para parar o for, você pode botar também, tá? Fica a seu critério, né? A gosto do freguês. Aqui uma observação importante, tá? Que eu coloquei lá no capítulo do livro. Você pode declarar várias variáveis aqui, não precisa declarar somente uma, tá? Se o seu problema você vê que vai precisar de várias variáveis que vão estar incrementando, sendo modificadas, aquela questão do padrão que eu falei, você pode declarar tudo aí. Não é só uma variável, você pode colocar várias. E o incremento da mesma forma, você pode incrementar várias variáveis se você quiser. Não precisa incrementar só uma variável. Você pode incrementar, decrementar, multiplicar, somar, dividir, você pode fazer o que você quiser nessa área de incremento, tá? Se for mais de um, você vai separar por vírgula, certo? Bora ver aqui um exemplo. Esse exemplo aqui está um pouquinho mais complicado, né? Mas bora lá, devagarzinho. Eu declarei o for, né? Abri o parênteses. Quais são as variáveis que vai estar aqui? Ó? Eu coloquei o n igual a 1. Observação, essas variáveis, galera, sempre tem que ser inicializadas, tá? Sempre inicializa essas variáveis, não é só declarar, tá? Por isso que está aqui, ó, n recebe 1, vírgula, e recebe 1. Ponto e vírgula. Quando eu coloco ponto e vírgula, acabou a declaração de variável, certo? Aí vem a condição. Qual é a condição? I é menor que 5. Então, enquanto I for menor que 5, eu vou executar a repetição, beleza? Essa é a condição da repetição. Aí eu venho, botei ponto e vírgula. Olha aqui os incrementos, ó. N recebe N mais 2, né? Esse mais igual 2 é a mesma coisa que eu estivesse escrevendo N recebe N mais 2, tá? Vírgula e incrementa em unidade. Então, esse I mais é a mesma coisa que o quê? I recebe I mais 1, ok? E aí eu vou imprimir N vezes 1, ok? Professor, beleza, eu entendi direitinho, mas tá complicado visualizar isso, tá? Aí vem o lance que eu lembro como se fosse antes de ontem, não vou dizer que ontem não foi antes de ontem, lá na graduação, que quando eu comecei a trabalhar com programação, a gente começou a trabalhar com uma coisa chamada teste de mesa, né? Teste de mesa é uma forma de você verificar o que está acontecendo com o algoritmo, se está fazendo o que você realmente quer, tá? Então você faz assim, ó. Você coloca aqui a interação, coloca as variáveis que você está verificando, né, nesse for, coloca a condição e coloca o que você está executando. Aqui, como eu só estou executando o console log, eu botei só o console log, mas eu poderia colocar outras coisas, beleza? De acordo com o que foi executado aqui, tá? Ok? Então eu coloquei tudo, ó. As minhas variáveis, essa condição, que ela vai variando na medida que o laço vai sendo feito, né? E o que é que vai ser imprimido? O que é que vai ser impresso, tá bom? Beleza? Ficou claro? Essa definição aqui, entenderam cada uma delas? Interação ao laço, tá? Primeiro laço, segundo laço, terceiro laço. Ok? Podemos ver agora como é que funciona o processo? Então, ó, primeira interação. Qual o valor de N, galera, na primeira interação? Seria 1. Perfeito. 1. Show. Qual o valor do I na primeira interação? Também.
1 também. Perfeito. Por que, professor, é 1? Porque aqui é a inicialização deles, galera. Ó. N recebe 1 e o I recebe 1. Beleza? Aí eu vou verificar a condição. 1 é menor que 5? É verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Pronto. O que é que eu vou imprimir? Eu vou imprimir 1 vezes 1, né? N, que é 1, vezes I, que é 1. 1 vezes 1 é 1. Beleza? Então é isso que vai ser impresso na primeira interação. Ok? Professor, mas essa parte aqui ela só é feita no final ou no começo da próxima interação. Tá? A gente pode analisar assim, no começo da próxima interação é que vai acontecer o incremento. Tá? Então, primeiro laço, galera, vai acontecer a declaração só. Acontece a declaração e eu verifico. Quando eu termino o laço, é que vai acontecer os incrementos. Tá? Então, bora fazer a segunda interação agora. Segunda interação, qual o valor do N agora? Agora tem que acontecer o incremento. Quanto é que vai ser o N? 3. Perfeito, vai ser 3. Qual vai ser o valor do I? 2, né? Perfeito, 2. Eu vou verificar a condição. 2 é menor que 5? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Aí o que é que vai ser impresso no console? 6. 3 vezes 2, que é 6. Show. Beleza. Volto, for de novo. Terceira interação. Qual o valor do N? 5. 5. Valor do I? 3. Condição, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. O console vai imprimir 5 vezes 3, que é 15. Show. Quarta interação. N vai ser quanto? 7. 7. O I vai ser 4, né? Condição verdadeira ou falsa? Verdadeiro. Verdadeira. 7 vezes 4, 28. Quinta iteração. Valor de N vai ser 9, né? O I vai ser 5. 5 é menor que 5? Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Eu imprimo alguma coisa? Não. Não. O programa de não, né? Perfeito? Não imprimo. Condição foi falsa, saiu. Beleza? Então, o que vai ser impresso vai ser o quê? O 1, o 6, o 15 e o 28. Tá? Professor, Pode falar. você pode dar só uma repetição naquele incremento N mais igual a 2? Posso sim. Esse N mais igual 2 é como se eu estivesse pegando o N, recebe N mais 2. Tá? Esse mais igual ele vai juntar. Professor, eu poderia colocar assim, N recebe N mais 2? Não. Tá? Nesse bloco aí, a gente tem que utilizar aqueles operadores de atribuição. Tá? É o operador de incremento, é o mais, é o menos, é o vezes igual, é o menos igual. Eu não posso separar. Tá? Eu posso, não sei. Acho que não. Bora verificar aqui. Eu sempre usei assim, né? Não sei se dá para separar. Então vou fazer bem aqui no console mesmo do browser. Vou botar aqui for. Aliás, vou inicializar. Não, vou fazer assim mesmo. For. Que a inicialização está aqui nele. Né? Var. N recebe 1. E o I recebe 1. Ponto e vírgula. I é menor que 5. Ponto e vírgula. N recebe N mais 2. Vou fazer assim. Vírgula. I recebe I mais 1. Fecho parênteses. Abro colchete. Console. Ponto log. N vezes 1. Fecho. Chaves, né? Colchete não, chaves. Eu sempre confundo esse negócio. Ó, pode ser feito assim também, tá? Então você pode separar, se você tiver dúvida de como é que funciona, você pode separar, tá? Aqui deu errado, né? Porque eu botei N vezes 1, né? Deixa eu fazer de novo. N vezes I, né? N vezes I. Olha só, direitinho aqui no nosso teste de mesa, ó. 1, 6, 15 e 28. Beleza? Então se você tá com dúvida, pessoal, do que é que vai acontecer em cada laço,
você faz o testezinho de mesa, tá? Cada coisa que vai acontecendo você vai registrando. Pelo menos faz... O professor não precisa fazer para tudo, não. Você faz um testezinho básico. Vamos supor, faz até a quarta interação, quinta interação para ver se está fazendo sentido. Aí tá fazendo, beleza. Então pronto, é porque já tá ok o programa. Tá bom? O Vieira tá perguntando se ele vai trazer um número ímpar. Nesse caso, Vieira, sim, porque eu comecei o N com 1, né? Então, como eu comecei com um número ímpar, eu vou somando de 2 e só vou ter números ímpares, né? Mas se eu tivesse começado o N de 2, por exemplo, o N seria só números pares, né? Porque eu estou incrementando de 2 em 2, certo? Beleza? Então é só mesmo por conta do problema em si, né? Não porque ele vai fazer isso, tá? Então você poderia colocar qualquer valor aqui, 3, 4, 10. Só um exemplozinho. Beleza, galera? Ficou claro? Entendido aí? Como é que funciona o teste de mesa? Legal. Agora bora brincar com problemas mais interessantes, né? Todo mundo tá cansado de tabuada. Bora fazer umas coisinhas mais legais. Então, eu vou pegar aqui os mesmos problemas que eu coloquei no livro, tá? No capítulo lá, para a gente entender melhor como é que é a abordagem de cada um. Todos eles, galera, dá para você fazer com qualquer uma estrutura. Ou while, ou do while, ou for. Qualquer uma delas, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu quero que vocês sugiram qual é a estrutura que vocês querem que eu faça essa prática 1 aí. While, ou do while, ou for. 1 para o while, 2 para o do while e 3 para o for. Quem eu ver mais números aqui, eu vou eleger aqui. O 3 e o 2 está quase que empatado, mas acho que o 2 está ganhando. Beleza, vou fazer com 2, tá? Vamos fazer com do while, beleza? Então, aqui eu vou brincar de uma forma diferente. Eu vou mostrar como é que a gente vai atacar esse problema usando aqui o Jamboard, tá? Se não estiver dando para ver direitinho, vocês me avisam. Pior que não tem como apresentar, será? Apresentar em uma reunião, não, eu queria a tela cheia. Deixa eu ver se tem como deixar cheia aqui. Melhorou muita coisa, não, bora lá. Beleza, bora ler o problema, né? Escreva um programa que encontre o quinto número maior que 1000, cuja divisão por 10 tenha resto 5. Beleza, galera. Bora primeiramente verificar só uma coisa, né, antes. Qual é o critério de parada que vocês acham que vai ser esse algoritmo aí? Qual é o critério de parada? Qual vocês acham que vai ser o critério de parada aí? Ariel está perguntando, quando ele encontrar esse número, show. Qual o número? O quinto, né? O quinto número maior que 100, cuja divisão de 11 tenha resto 5. Então, nosso critério de parada é esse tal de quinto número maior que 100, tá? Vou destacar só esse quinto maior que 100, cuja divisão, né, por 11 tem a resto 5, tá? Esse é o nosso critério de parada. Como é que eu verifico se o número ele tem resto 5? Qual é o operador que a gente usa aí para esse caso aí? Alguém lembra o nome dele, desse cidadão? O módulo, né? Então, o módulo é o nosso operador mágico que vai dar o resto de uma divisão inteira, né? Beleza. Eu já tenho quase todos os meus elementos aqui. Então, como é que vai ser essa estrutura, galera? O pessoal elegeu o do while, né? Então, eu tenho o do, certo? Eu vou ter algumas coisas aqui. E aqui eu tenho o fechamento dele, tá?
while. E aqui eu vou ter a condição, tá? Então, bora lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é declarar nossas variáveis, tá? Então, bora chamar a variável que vai receber esse número, tá? De n, tá? Vou chamar aqui de n. N recebe com quanto, galera? Começa com quanto? N recebe quanto? Recebe 1000? Recebe 1000. Eu posso começar com N com 1000, ou eu posso começar com N com 1001. Certo? Por quê? Porque ele é maior que 1000, né? Isso. Perfeito, tá? Tem as duas possibilidades, tá? Eu posso começar com 1000, depois incrementar para testar, ou já posso começar com 1001, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou começar com 1001. Observação, o que eu estou fazendo aqui pode divergir da apostila, tá? Estou aqui pensando junto com vocês. Beleza, então esse N começou com 1001. O que é que eu vou fazer primeiramente? Vamos verificar se ele tem resto, né, com 11 igual a 5, né? Então, dentro do do, que é o que eu quero verificar, eu vou fazer o quê? Se... Aliás, está faltando mais uma coisa, né? Esqueci de mais o inicializador aqui. Peraí. Deixa eu apagar isso aqui. Tá atrapalhando. Vou escrever aqui direitinho. Var N recebe 1001. E aqui tem esse contador, né? Esse contador é que vai ser o coringa para a gente saber quando vai parar, né? Então eu vou criar esse inicializador como sendo 0. Porque até agora eu não encontrei nenhum número, concorda? Então eu vou começar esse var. Eu vou colocar aqui contador. Contador recebe 0, tá? Então eu não encontrei nenhum número ainda. Beleza? Ok, aí eu vou e coloco, agora sim dentro do do, uma condição, né? Se o n módulo 11 for igual a 5, o que é que eu vou fazer? Eu vou incrementar o contador, né? Incremento o contador. Então, o nosso contador recebe contador mais mais. Beleza? Ok. Deixa eu descer mais daqui. Tem mais coisa aqui rolando. Certo? Então, o contador recebe mais mais. Ou seja, eu encontrei um número. Esse 1001 módulo 11 é igual a 5. Se for, o contador incrementa. Se não for, o que é que acontece? Nada, né? É só um if. Não acontece nada. E aí, o que é que eu vou fazer depois desse if? Eu tenho que incrementar quem agora? O N. Eu tenho que incrementar o N. Perfeito. Então, o N recebe N mais mais. Beleza? Ok. Agora sim vem o while. Qual é a condição que eu vou ter que colocar aqui, galera? Para ele parar. Contador igual a 5. Ou contador igual a 6. Contador igual a 6. Ó, bora lá. Temos análise do break e temos análise do condição com while. Na condição que você está colocando a igualdade, né, a gente teria que trabalhar com break. Vocês querem trabalhar com break? Vou trabalhar com break. Então, se contador for igual a 5, o que é que acontece? Break. E aí eu boto o while aqui com true. Certo? Isso é uma possibilidade, tá? Entendeu? Qual era a outra possibilidade? Eu vou colocar aqui, destacar um outro final, né? Pensa naquela questão de mudar o final da história, né? Esse daí é um final de uma história, que dá certo, tá? Contador é igual a 5 é porque eu cheguei já no N correto, beleza? Só que o que é que acontece? Se eu coloco um break, galera, eu não posso incrementar o N bem aí, não. Eu vou ter que incrementar o N aqui, ó. Vou até desfazer isso aqui. Ó, tem que fazer assim.
Fiz o módulo, contador incrementou, aí eu vou verificar. Se, vou colocar cor diferente porque depois eu vou alterar isso aqui. Se o contador for igual a 5, break. Para. E aí sim, né? Se isso não aconteceu, o N vai ser incrementado. Aí eu vou ter aqui o nosso while. E aqui a minha condição de parada já vai ser não ter, né? Porque eu estou usando agora o break. Certo? Professor, por que você trocou esse N aí? Porque é o seguinte, imagina que eu cheguei no quinto quinto número, cujo resto vai ser 5, né? Se eu incremento e depois que eu entro no contador, o que é que vai acontecer? Eu parei, só que o número que eu parei é o errado, né? Quando eu for imprimir o N, depois disso daí, botar o console N para saber qual é o quinto número, né? Ele vai estar o número mais 1, né? Não vai estar com o número que eu queria. Agora bora vai ser um break, né? O Gustavo está perguntando como é o sem break aí. Eu coloquei esses azul aqui só para a gente destacar a outra solução. Na outra solução seria o quê? Eu não teria o if, tá? Eu já viria com o N. Vou colocar aqui do lado. Ficaria assim, if N do módulo 11 igual a 5. Contador mais N incrementa ou não, né? Esse lance é interessante. N incrementa aí ou não, tá? Galera, é o seguinte, eu vou fazer a seguinte análise com vocês. Eu só vou incrementar caso o contador... Bora lá. Não vai ser bom incrementar esse N aqui de jeito nenhum, tá? De jeito nenhum. O que é que vai acontecer? Eu vou refazer aqui a ideia. Eu vou ter que começar o N com 1000. E o contador tem que ir antes. Só porque é um do while. O N tem que vir assim, ó. Sabia? Ele vai ter que vir antes, tá? Porque senão o que é que acontece? Se eu for trabalhar com N indo depois, eu vou incrementar o N e aí o contador ele vai chegar na condição de parada com o N errado também. Então por isso que a gente tem que incrementar antes e verificar esse N que eu incrementei. E não incrementar no final. Entenderam? Por que eu mudei? Sim ou não? Ficou claro por que eu mudei? Que eu coloquei o N lá em cima. E aí por isso que eu coloquei o 1000, tá? Porque quando ele entrar, ele já vai incrementar. Já fica um número maior que 1000. Beleza? Então só para ficar claro. Beleza, então o nosso N ele vai incrementar aqui. Verifico a condição, se for verdadeiro o contador soma. E aqui eu vou colocar no while a seguinte condição. Contador é menor que 5, certo? Se o contador for menor que 5, ele faz. Se o contador chegar no quinto valor, ele já vai parar bem aí, né? Porque 5 não é menor que 5, é igual. Aí sai, tá? Então você tem essas duas possibilidades. Ou você coloca contador, né? Igual a 5 dá o break. Ou você coloca o do dessa forma, né? Com o while sendo um contador menor que 5. Mas um ponto que eu achei interessante que vocês entenderam que a condição de parada é o contador. Esse é o lance, tá? Não é o N. O N está incrementando, da mesma forma que o contador está incrementando. Só que a minha condição de parada está em cima do contador e não em cima do N. Perfeito isso. E aí no final eu dou um console log no N. Ó. E aí ele vai imprimir o que eu quero. Perfeito? Professor, nesse primeiro código ele não precisaria do console log, não. Precisaria também, tá?
É porque não teve espaço, mas vai ter o console log também. No final de while, né? Isso, no final do while vai ter o console log. Porque eu quero imprimir o quinto, tá? Aí eu jogo lá o quinto. O Gustavo está perguntando se não teria como ser menor ou igual que 5. Pronto, só não vai ser menor ou igual que 5, tá, Gustavo? Porque se você colocar o menor ou igual que 5, o quinto valor ele vai entrar no while. Entendeu? Ele vai voltar para o while. Se eu já encontrei o quinto, então o quinto é a condição que vai fazer com que eu saia do while. Entendeu? Então o contador sendo 5, eu tenho que dizer o seguinte, olha, parou, já encontrei o quinto. Se você coloca igual, ele volta. Entendeu? Perfeito? Então é aquela questão, o while, galera, ele vai, para repetir, ele tem que ser verdadeiro. Tá? Tem que ser verdadeiro para ele repetir. Então você tem que colocar como condição de parada aonde é que ele vai ser falso para você encontrar o que você quer. Entendeu? Por isso que eu coloquei menor que 5, não igual. Tá? Pergunta boa. Beleza? Essa é a dúvida maior, galera. Como eu falei para vocês, o maior problema em relação à repetição é você definir esse critério de parada. Tá? Esse é o grande lance. Perfeito? Por isso que às vezes o break ele é atrativo, né? Porque a condição de parada ele é bem direto ao ponto. Igual a 5 para. Aqui já fica complicado, né? Entender que é isso que está acontecendo aqui. Né? Então é natural, isso mesmo. Beleza? Bora ver isso daqui no... Eu esqueci até o nome. No Replit, né? No Replit eu coloquei aqui o link com o do while, né? Mas eu vou fazer aqui com vocês com o while. Tá? Observem que aqui é um problema, né, que eu não vou colocar a entrada do usuário, eu só quero calcular. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar isso daqui, certo? Para fazer o que a gente acabou de fazer. Então eu vou colocar primeiramente o código com o break, tá? O código com o break vai ficar como? Vale que olha só. Vixe Maria. Correu. Vá. N recebe 1000 do. Aí vem o que? Vem o. Aliás, falta mais uma variável, né? Que é o contador. Contador. Recebe 0. Se N. Se o contador. N mais. Se N módulo 11 for igual a 5, contador incrementa. Se contador for igual a 5, break. Enquanto true. Beleza? Esse é o primeiro modo, né? N igual a 1000, contador 0, N incrementa, módulo ele incrementa o contador. Beleza. Vou executar aqui. Qual o valor? Qual seria esse quinto valor, né? Ah, faltou o console, né? Como é que eu vou ver? Console.log N. Executar. Beleza. Segundo ele, o número é 1050, tá? Agora só ver se esse 1050 módulo 11 é realmente igual a 5. Módulo 11 de fato é igual a 5. Outra forma, né, só que sem o break, tá? Eu vou comentar esse código, tá? E eu vou colocar aqui embaixo ele, tá? Então, como eu comentei, nem se preocupa que isso aí não vai ser executado de jeito nenhum, tá? Então a mudança foi o que? Eu tirei o break, né? O if do break. E aqui no while, em vez de true, eu coloquei contador menor que 5, tá? Certo? Foi só essa mudança. Então, em vez da condição do while ser true, eu tenho uma condição que pode ser falsa, tá? Naquele era sempre verdadeira. E eu tirei o break também. Executando.
Ah, já executou aqui, tá, galera? Eu tô esperando executar, mas já executou. 1050, tá? Bateu. Tá, vou executar de novo, ó. Viu? 1050. Ele faz tão rápido que nem vê. Ok? Beleza? Entenderam a diferença? De boa. Ok? Certinho? Show. Como o nosso tempo está um pouquinho estourado, tá, galera? Eu vou passar para a prática 3, tá? Pode ser? Que a prática 3 vai ter um exercício similar na atividade de hoje, tá bom? Mas a 2, galera, se vocês quiserem, a gente retoma na aula de amanhã, sem problema nenhum, tá? E aí, no final dessa aula, eu quero conversar com vocês sobre amanhã também, tá bom? Então, espera só um pouquinho, beleza? Bora passar para a prática 3, né? Na prática 3, galera, eu tenho um comando, um tipo de problema que ele é muito bom para você fazer com for. Esse tipo de problema é ótimo para um for, tá? Então, se você tiver um problema que você vai somar vários números, né, que tem um padrão, multiplicar, fazer progressão aritmética, progressão geométrica, fazer parcelamento, né? Ah, eu quero saber como é que vai ser esse daqui parcelado, não sei quantas vezes. Utilize o for. O for ele é ótimo para isso, tá? Então, qual é o problema aqui, né? Escreva um programa que lê um valor n, inteiro e positivo, e calcula a seguinte soma. Né? Ele vai somar 1 sobre 1, mais 2 sobre 3, mais 3 sobre 5, mais 4 sobre 7 e assim vai. Beleza? Esse é o problema. Até que o numerador aqui ele chegue a n, né? Tem esse objetivo desse programa aqui. Ok? Bora lá trabalhar isso no Jamboard também. Primeira coisa que a gente tem que observar, galera, para resolver esse problema, é se existe um padrão. Existe um padrão aí no numerador? Vocês estão enxergando um padrão no numerador? Ele vai aumentando de uma unidade, né? Perfeito, ele vai aumentando de 1 em 1 unidade. E o denominador também tem um padrão? Vocês acham que tem um padrão no denominador também? Vieira colocou de 2 em 2. Perfeito. De 2 em 2. Né? 1 mais 2, 3 mais 2, 5 mais 2, 7. Esse é o lance do for. Você identificar um padrão. Tá? Então o que a gente pode observar? Que a gente vai começar o for declarando duas coisas. Numerador e denominador. Tá? Então como é que a gente faria isso daqui? Né? Aqui em cima ele está somando de 1 em 1. Né? De 1 em 1. E aqui embaixo ele está somando de 2 em 2. Tá? Ele pega 1, soma mais 2, depois soma mais 2, depois soma mais 2 e por aí vai. Então esse é o padrão do numerador e do denominador. Então as minhas variáveis, eu vou começar separado aqui. Ó. Minha variável seria numerador, certo? Começando com 1. E eu teria uma variável chamada denominador. Denominador. Começando também de 1. Tá? E aí, à medida que o laço vai indo, eles vão incrementando o numerador em unidade e o denominador em unidade. E eu tenho que acumular essa soma. Tá? Então, a soma a gente poderia começar com 0. Por exemplo. Né? Poderia pegar soma começando com 0. Certo? E aí, na medida que o laço vai indo, ele vai incrementando essa soma. Tá? Então, o que é que vai incrementar? Né? Numerador incrementa em 1 unidade e o denominador ele incrementa em 2 unidades. Tá?
Professor, eu não entendo como é que esse negócio de mais igual, posso fazer no denominador mais 2? Pode, vocês podem fazer assim também, ó. Numerador. Vou apagar aqui e vou colocar outra forma, tá? Tá outra cor. Vocês podem botar assim, ó, numerador. Recebe, numerador. Mais 1, tá? Ou denominador. Recebe, denominador. Quase não tem espaço aqui. Mais 2, tá? Beleza? Vocês podem fazer dessa forma. Vai ficar grande, mas não tem problema não. Professor, poderia colocar variável 1, ou N, ou D? Pode, galera. Vocês colocam o nome do que vocês quiserem. Eu coloquei o nome completo para a gente associar melhor, tá? Mas vocês podem colocar o nome das variáveis como quiserem. Beleza. Aí qual é a condição de parada? A condição de parada é eu chegar no N, né? Eu cheguei no N, parei. Então eu posso ir até eu teria um contador que ia interar isso, ou então eu posso usar o próprio numerador. Então enquanto o numerador for menor ou igual que N, eu vou fazendo o for. Passou de N, acabou, tá? Beleza? Então como é que seria esse for, galera? Vou escrever aqui agora para vocês. Vai ser assim, ó, for. Primeiramente, né? Eu vou colocar aqui o var aqui fora recebendo o var soma recebendo 0. Beleza? Aí aqui no for eu vou criar todas essas variáveis aí, né? Numerador e denominador. Então, var numerador recebe 1, var denominador recebe também 1. Qual é a condição? A condição é o numerador ser menor ou igual que N, né? N vai ser um número informado pelo usuário. Nem botei aqui, né? Mas o N é um número informado pelo usuário, tá? Então, enquanto numerador for menor ou igual que N, o que é que eu vou fazer com essas variáveis, né? Numerador e denominador? Vou incrementar um em 1 e outro em 2. Então, o que é que eu vou fazer? Numerador recebe mais, vírgula, tá? Denominador mais igual 2. Fechei. For. Abro. E aí, o que é que vai acontecer agora? Soma, recebe. Soma, eu vou botar dessa forma para ficar mais claro. Soma mais numerador sobre denominador. Certo? Pronto. E aí no final você imprime essa soma, tá? Esse seria o problema que a gente faria, né? A resposta a solução, tá? Tá claro ou tá confuso? Sejam sinceros. Deu para entender o que tá acontecendo aí? Tá tonto? Como é que tá? Tranquilo? Então bora ver isso no Replit agora, tá? Ele é estranho, né? Porque fica tudo junto, né, Ariel? Fica tudo assim junto e você fica assim, meu Deus do céu, o que tá acontecendo, né? Mas com prática vocês vão entender que é muito legal trabalhar com for. Eu gosto muito de trabalhar com for. Galera, é o seguinte, eu vou só mostrar aqui primeiro um estudo de caso pra gente ver se esse algoritmo tá funcionando, tá? Então é até bom a gente começar a fazer teste, né? Por exemplo, como é que eu vou testar se isso daí tá funcionando? Você pensa o seguinte, não, se eu colocar o número, por exemplo, aqui, né? Se eu colocar o número 4, né? Se o N for 4, ele tem que somar esses 4 caras aqui, né? Certo?
Então eu vou fazer essa soma aqui pra gente ver quanto é que vai ser e a gente testa se realmente vai dar certo isso, tá? Então vou vir aqui e vou colocar aqui no console, ó, 1 sobre 1 mais 2 sobre 3 mais 3 sobre 4 mais 4, né? Não, 5, né? 3 sobre 5 mais 4 sobre 5 mais 2, 7. Ó, o resultado, se eu colocar n igual a 4, né, tem que dar isso daí, tá? 2.8380. Lembra aí. Vou executar aqui o código. Informe o número n inteiro e positivo. Vou colocar 4. Ó, bateu, tá? Então a mesma coisa que eu acabei de fazer no Jamboard está aqui, beleza? Coloquei o n para ser obtido pelo usuário. Soma recebe 0. Aqui eu ainda coloquei uma variável a mais, mas nem precisava, tá? Ó. Aqui eu coloquei uma variável chamada i, só para controlar ela, mas eu poderia facilmente utilizar o numerador que eu coloquei lá, tá? Vou fazer isso. Vou tirar aqui e vou colocar o numerador ao invés do i. Certo? Vai dar a mesma coisa. Aqui eu vou tirar o i também, porque eu estava usando só para incrementar. Pronto. Numerador incrementa, denominador recebe. Aqui eu até coloquei de outra forma. Ó. Eu coloquei denominador recebe 2 vezes numerador menos 1, mas nem precisava. Poderia simplesmente colocar assim. Certo? Aqui eu coloquei essa mesma fórmula, tá? Eu coloquei essa mesma formulazinha aqui embaixo. Você poderia também fazer assim. Beleza? Mas vou colocar só denominador soma mais 2 unidades. Vou executar aqui de novo, só para ver se essas mudanças que a gente acabou de fazer vai dar a mesma coisa. Tá? Deixa eu diminuir aqui. Só para ficar coerente com o nosso Jamboard. Vou colocar 4. Aí, mesma coisa. Tá? Então você pode colocar a formação que você quiser também aqui. Tá? Beleza? Legal? Então assim, é uma mão na roda, for. Você coloca tudo que vai declarar, como é que é a condição, como é que vai ser incrementado, e aí embaixo a gente só vai estar somando, né? Só incrementando. Isso daqui é a mesma coisa que soma, recebe soma, mais essa parte, tá? Mesma coisinha. Beleza, galera? Fechou? Faltou aqui, tá? Só para não ficar em branco essa prática 2, só para dar ideia para vocês, ele é tipo aquele caso do que a gente pode usar um break, então pode usar um for, né? Ou while, tanto faz, pode usar qualquer um. Aqui no caso eu tenho um grupo de estudantes, né? Tenho 10 pessoas aí que eu vou observar e eu vou capturar a altura e o sexo dela. Então a altura vai ser um valor real, né? E o sexo ela vai colocar 0 para masculino e 1 para feminino. E aí no final eu quero calcular qual é o maior e menor altura, qual é a média total da altura dos estudantes e qual é o percentual de estudantes do sexo masculino, tá? Então isso tudo ele vai sendo calculado à medida que o for vai sendo processado, tá? Então ele é um pouquinho mais complexo, eu vou deixar para a aula de amanhã. Aí a aula de amanhã a gente aproveita e trabalha com o último tópico, tá? Aí, em relação a isso, galera, eu tenho mais um tópico para vocês, que é o uso de funções, tá? Vocês querem ver isso ou vocês preferem praticar mais estudos de repetição? Não tem problema nenhum, não. Eu coloco no capítulo, vocês só veem, mas eu não cobraria na aula, não faria. Mas é o nosso último momento amanhã, né? O que vocês acham? Vou fazer o seguinte, eu vou unir os dois, tá? Eu vou falar sobre funções e eu vou aplicar em prática. Beleza? Pode ser? A gente divide nesses dois momentos. Show? É muito legal a função. Não é complicado, tá? É bem facinho. Eu prometo. Beleza? Pois fechou. Então, deixa eu só encerrar aqui e liberar a frequência de vocês.